Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da 4i Engenharia. Hoje, essa aula vai ser um complemento para minha aula anterior, que foi de Projeto Estrutural 3D. Para quem não viu a aula anterior ainda, recomendo bastante, é uma aula bastante interessante para a gente ganhar tempo na nossa modelagem de estruturas metálicas, beleza? Pode conferir no nosso canal do YouTube, que vai estar aqui embaixo. Seguinte pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer perfis de soldagem personalizados, tá? Para que isso? Existem muitos perfis de soldagem nos padrões brasileiros, pessoal, que não existem naquelas normas do SolidWorks, aquelas normas ISO, DIN. Então, é necessário que a gente crie um perfil de soldagem novo de uma maneira muito simples, tá? A gente vai precisar apenas criar o esboço, a gente não vai entrar no ambiente de recursos, muito menos de montagem, claro. E o procedimento melhor possível para a gente fazer isso é copiando um perfil já existente e fazendo só as edições necessárias para o nosso perfil desejado, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro naquela pasta, pessoal, em que ficam os perfis de soldagem do nosso SolidWorks. Vamos aqui em descolocar C, este computador, no caso, descolocar C. Arquivos de programas, SolidWorks Corp, SolidWorks. Vamos procurar aqui Lang, Portuguese Brazilian, Weldment Profiles. Nessa pasta, pessoal, cada pasta dessa aqui que a gente está vendo é um perfil, é um grupo de perfil de soldagem, é uma norma de perfil de soldagem, tá? Então, essas normas, como por exemplo a ISO, já tem perfis criados de uma maneira exata, perfeita para o ambiente de soldagem. Por quê? Porque ela não é simplesmente um esboço comum, como se a gente fosse extrudar esse esboço, tá? Ele é um esboço adequado para soldagem. Ele tem alguns pontos que servem de referência na hora da gente criar a nossa estrutura metálica. Então, por exemplo, se a gente quiser um tubo retangular, tá? Vamos supor, esse ícone aqui, pessoal, só para lembrar para vocês, ele não vai aparecer na máquina de vocês por enquanto, de primeira, porque eu coloquei aqui para esse arquivo abrir de preferência com o eDrawings, certo? Esse arquivo aqui, no formato SLD LFP, ele não abre diretamente no SolidWorks. Para abrir esse tipo de arquivo, a gente vai ter que vir no SolidWorks e clicar em Arquivo, Abrir. Tá? Só assim a gente vai conseguir abrir aquele arquivo que a gente quer, certo? Então, vamos voltar aqui só para explicar o contexto, né? Se a gente está, por exemplo, querendo fazer um tubo retangular, tá? A gente vem na pasta de tubo retangular, por exemplo, da norma ISO, pega um perfil de tubo retangular qualquer e edita as dimensões dele. Então, a gente veio nessa pasta aqui, a gente viu que, por exemplo, quer editar esse perfil aqui, o primeiro. Vamos no SolidWorks, fazer o procedimento novamente, abrir, arquivo, abrir. Vamos em descolocar C, arquivo de programas, SolidWorks Corp, SolidWorks, Lang, Portuguese Brazilian, Weldment Profiles, ISO, tubo retangular, e a gente vai escolher esse primeiro aqui para abrir no nosso SolidWorks, tá? Vamos abrir aqui e normalmente ele nos dá o alerta de que esse arquivo está em uma versão anterior. Olha só aqui, ó, arquivo de versão anterior. Mas não tem problema, tá? O SolidWorks automaticamente vai converter esse arquivo para a versão atual que a gente está usando o SolidWorks, certo? Então, vamos ver um pouquinho esse esboço aqui, olha só. Esse símbolo aqui, esse L, significa que é o esboço tirado da biblioteca do SolidWorks, tá? Da library. E vamos abrir esse esboço aqui agora, pessoal. Vamos clicar na linha aqui para abrir esse esboço. E percebam que ele é bem simples, tá? Só que, por exemplo, esses pontos aqui, ó, esses pontos daqui de fora, eles foram criados e referenciados de uma maneira que, quando a gente for criar a estrutura metálica, a gente pode selecionar esse ponto como referência para a nossa estrutura. Eu vou explicar isso melhor já já, tá?
Então, pessoal, a nossa peça tem essas dimensões, nosso perfil tem essas dimensões. Eu excluí aqui as relações, ó, porque as relações estavam muito desorganizadas nesse caso aqui, tá? Tava poluindo muito a imagem, então eu cliquei aqui em ocultar exibir itens e desabilitei aqui a opção exibir relações de esboço, tá? Vamos supor, pessoal, que o perfil que a gente quer é um perfil de 50 de altura ali, certo? Vamos clicar duas vezes aqui para alterar. Ele está alertando que a gente vai fazer alterações, não tem problema. Arquivo de versão anterior, vamos dar o OK também. Vamos botar aqui 35 e vamos mudar essa espessura aqui. A gente pode depois desativar esses alertas, tá? Mas é bom a gente primeiro ler os alertas para ver o que ele está falando. Vamos então mudar aqui para 3. Então eu tenho agora um tubo retangular de 50 milímetros de altura, 35 de largura e 3 de espessura, certo? Bem tranquilo. Vamos agora sair do esboço, arquivo, salvar como, e percebam, pessoal, vocês não vão conseguir salvar diretamente na pasta aqui dentro do SolidWorks, tá? É como se fosse uma proteção do sistema para evitar que a gente faça alterações em arquivos dentro do SolidWorks, em arquivos de instalação do SolidWorks, tá? No caso aqui, a gente sabe o que a gente está fazendo. É um procedimento recomendado até. Só que o programa, para sua proteção, ele evita que a gente altere arquivos dentro dele, tá? Porque se a gente, por exemplo, excluir um arquivo que não deveria, o SolidWorks pode começar a não abrir direito, tá? Então, resumindo, a gente vai ter que salvar em um local alternativo essas bibliotecas, tá? Vamos, por exemplo, salvar na nossa área de trabalho. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, botão direito, novo, criar uma pasta perfis nacionais, por exemplo, tá? Porque o que a gente percebe é que essas normas do SolidWorks são normas internacionais e nem sempre a gente encontra esses perfis já modelados nos nossos catálogos dos nossos fabricantes, tá? Então, nos catálogos nacionais, a gente vai precisar adaptar alguns perfis para atender esses catálogos. Vamos salvar nossa área de trabalho aqui, então. Vamos mudar o nome do nosso arquivo, certo? Vou botar 50, 35, 3, que foram as dimensões novas que a gente colocou. O tipo de arquivo, e isso é essencial, pessoal, tem que ser esse aqui, ó, libfitpart, certo? SLD LFP. Beleza? Com esse tipo aqui, a gente pode mudar a descrição se a gente quiser, tá? Vou apagar essa descrição daqui. E vamos simplesmente salvar como. Com o nosso arquivo salvo aqui, ó, na nossa área de trabalho, na pasta perfis nacionais que a gente acabou de criar, olha só, ele já está pronto para ser usado, certo? Mas, na verdade, o SolidWorks ainda não reconhece esse perfil. Tá? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente pode considerar esse procedimento como padrão e fazer várias vezes esse procedimento. Então, para o perfil 5035.3, a gente tem essa modelagem, esse arquivo. Para os próximos perfis, é só a gente abrir esse aqui no SolidWorks, mudar a dimensão que a gente quer e salvar aqui de novo. Com isso, a nossa pasta aqui vai ficar enorme, cheia de perfis que a gente vai usar necessárias para a gente, tá? Então, vamos ver agora o porquê de usar, ao invés de criar um perfil do zero, criar um novo, que também é possível. Por que a gente vai usar um perfil de uma biblioteca do SolidWorks e editar? Vamos aqui fazer uma demonstração de como a gente usa a localização de perfil na aba de soldagens. Vamos criar um esboço aqui, pessoal, no plano frontal. Vou criar um retângulo central. Retângulo bem simples, tá? Não vou botar nem dimensão para a gente não perder muito tempo. E vou abrir a aba soldagens, para a gente já criar uma estrutura baseada nesse retângulo. Eu vou abrir, pessoal, o perfil aqui, ó, ISO, tubo retangular,
o perfil, qualquer perfil aqui, tá? 5030 2.6. Foi aquele que a gente pegou como referência para editar depois. Vamos clicar na linha. E olha só, o perfil já se adequou aqui ao nosso retângulo, né? Agora reparem que a linha do retângulo do esboço, essa linha que está em azul, ela está exatamente no centro do nosso perfil. O nosso perfil está no centro dessa linha. Então ele tomou como referência o ponto central desse esboço para colocar, né, posicionar o meu perfil. Agora a gente tem a opção de mudar isso. Vamos, por exemplo, clicar em localizar perfil, aqui descendo toda a tela, ó. E agora, clicando em localizar perfil, a gente é capaz de clicar em qualquer um desses pontos aqui, ó. Vamos clicar nesse ponto da direita, por exemplo. Clicar em localizar perfil novamente e no ponto... Isso, agora foi. Olha só o que aconteceu. Ele pega o ponto que estava aqui na minha direita e coloca como referência para posicionar o meu novo perfil de soldagem, tá? A minha estrutura. Então perceba como isso é importante. Vamos clicar em localizar perfil novamente. Clicar nesse ponto aqui inferior esquerdo dessa vez. Olha só. Isso vai ser importante, pessoal, importantíssimo para vocês conseguirem unir um componente estrutural do outro, tá? Nem sempre os componentes estruturais eles vão estar dispostos de uma maneira regular, de uma maneira, né, exatamente linear. Então, quando isso não for possível, quando você precisar reconhecer o posicionamento desses perfis de uma maneira diferente, é só abaixar tudo aqui no nosso Property Manager e clicar em localizar perfil para selecionar o ponto mais adequado para você. Tá certo? Por isso a importância daqueles pontos. Tá? Por isso que é importante a gente pegar um perfil padronizado do SolidWorks e editar a partir dele. E isso, pessoal, essa edição, como eu mostrei para vocês, é muito simples, porque os perfis de soldagem normalmente são isso, são retângulos, são linhas muito simples, que com certeza vocês que têm alguma prática no SolidWorks já devem saber como fazer, tá certo? Pessoal, a videoaula de hoje foi essa. Se vocês quiserem saber como adicionar os perfis na nossa biblioteca do SolidWorks, é muito simples, tá? Basta copiar aquela pasta que a gente selecionou aqui na área de trabalho e, por exemplo, abrir a nossa pasta aqui, o Element Profiles, e dar o Ctrl V, tá? Aceitar ali, né, a nossa permissão do nosso administrador, se você for administrador da máquina que você está usando, e a nossa biblioteca aqui, perfis nacionais, já vai ter entrado como uma biblioteca do SolidWorks, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A aula é bem simples. Se ficou alguma dúvida, por favor, perguntem. Esse procedimento é muito simples, mas muito útil, tá? Para a gente adicionar os nossos perfis personalizados para a nossa biblioteca do SolidWorks. Então, é isso, pessoal. Um abraço da 4i. Tchau, tchau.